E aí, vamos mergulhar num guia bem diferente para lidar com o estresse do nosso dia a dia. A gente vai buscar ferramentas num lugar que talvez ninguém esperasse, na cabeça de um filósofo estoico da Roma antiga. Pois é, vamos descobrir como a sabedoria de um cara chamado Sêneca pode, de verdade, ser um mapa para o nosso mundo tão caótico e moderno. Essa imagem aqui parece familiar, não é? A sensação de sobrecarga, o estresse que não vai embora, a ansiedade constante com o que vem pela frente. É basicamente o ruído de fundo da vida moderna. E é exatamente esse barulho todo que a gente vai aprender a diminuir um pouco. Tá, mas qual é a resposta para tudo isso? Olha, não é um aplicativo novo, nem uma moda passageira. A solução que vamos explorar é uma filosofia antiga, forjada em tempos de impérios, poder e muita intriga. E o nosso guia, bom, ele viveu bem no olho do furacão. Então, vamos conhecer Sêneca. Mas pode esquecer aquela imagem de um filósofo velhinho, de barba, falando coisas difíceis. Esse cara foi um dos homens mais ricos e poderosos de Roma. Um conselheiro de imperadores. A filosofia dele não nasceu em uma biblioteca, sabe? Nasceu nos corredores do poder, no campo de batalha da política romana. E o que é mais impressionante é essa linha do tempo. Dá uma olhada na montanha russa que foi a vida dele. Ele nasceu super rico, foi exilado, depois voltou para ser tutor do cara que viria a ser o homem mais poderoso do mundo e no fim das contas foi condenado à morte por esse mesmo homem. Sêneca conheceu o estresse num nível que pouca gente consegue sequer imaginar. E essa frase aqui, ela resume tudo. Para Sêneca, a filosofia não era um passatempo, um hobby, era literalmente uma ferramenta de sobrevivência. Era um manual de instruções para navegar num mundo onde qualquer passo em falso podia ser o último. Mas afinal, qual é a base disso tudo? A ideia é pensar no estoicismo não como um monte de regras, mas como um sistema operacional para a mente. É tipo um software mental, projetado para processar o caos e gerar calma. E aqui está a definição-chave. O objetivo não é se tornar uma pessoa fria, sem emoções, tipo um robô. Pelo contrário, é sobre prosperar, crescer por causa dos desafios. É uma filosofia para quem está na arena da vida, não para quem está só assistindo da arquibancada. E este conceito aqui é o coração do pensamento estoico, a dicotomia do controle. De um lado da tabela, a gente tem tudo aquilo que está completamente fora do nosso poder. E do outro lado, o nosso pequeno domínio interno. O grande segredo, segundo Sêneca, é focar toda a nossa energia e atenção naquilo que a gente pode de fato controlar. O resto é só ruído. Agora vem a parte prática. Vamos dar uma olhada nas cartas pessoais que Sêneca escreveu e tirar de lá conselhos que são tão úteis hoje quanto eram há 2000 anos. A primeira técnica é poderosa e vem da Carta 18 de Sêneca. Envolve a prática voluntária de dificuldades. Pode parecer meio contraintuitivo no começo, mas a lógica por trás disso é simplesmente genial. O que Sêneca está nos desafiando a fazer é confrontar os nossos medos de frente, ao nos expormos de propósito a uma versão mais leve daquilo que a gente teme, seja passar um aperto financeiro ou qualquer outra dificuldade, a gente percebe que o medo era muito, mas muito maior do que a realidade. É um verdadeiro treinamento para a resiliência. E aqui está o passo a passo. A ideia não é sofrer por sofrer, mas sim treinar. Pensa nisso como se fosse uma vacina contra o medo. Ao se expor a pequenas doses de desconforto de forma controlada, a gente cria anticorpos de resiliência. A nossa paz de espírito para de depender tanto das circunstâncias externas. E isso nos leva direto para a segunda lição, que vem da Carta 13. O foco aqui é em como a gente lida com a ansiedade, principalmente aquela sobre coisas que ainda nem aconteceram. O ponto crucial aqui é o seguinte: a mente humana é uma ótima contadora de histórias, mas nem sempre as histórias são realistas. Sêneca percebeu que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos em si, mas da nossa interpretação e, principalmente, da nossa antecipação desses fatos. Basicamente, Sêneca nos dá um diagnóstico. Nós somos os arquitetos de boa parte do nosso sofrimento. A gente exagera, a gente antecipa e às vezes a gente até inventa problemas. O desafio que ele propõe é simples: parar de acreditar em toda a história de terror que a nossa mente inventa. Ok, então como é que a gente junta todas essas lições? Como transformamos isso num kit de ferramentas mental e prático para construir resiliência hoje em dia? Então, aqui está o kit de ferramentas estoico resumido. Primeiro, focar a energia só no que é possível controlar. Segundo, treinar para as dificuldades em tempos de paz, para não ser pego de surpresa. Terceiro, investigar os próprios medos como um detetive. E quarto, simplificar a vida para encontrar mais liberdade.
E o resultado final desse treinamento mental é este aqui: ganhar paz de espírito e força interior, não importa o que aconteça lá fora. Trata-se de se tornar, como diz a fonte, menos reativo emocionalmente, mais consciente do presente e mais resiliente. E para fechar, fica uma reflexão. Uma pergunta para levar para o resto do dia, que nos convida a aplicar na prática o princípio mais importante do estoicismo. Em meio a todo o caos, qual é a única coisa, a única ação ou pensamento que está verdadeiramente sob nosso controle agora mesmo?